meus pais, avós e bisavós trabalharam muito. Eles eram burgueses e demoraram muito para adquirir todas as riquezas que tinham. Porém, os impostos começaram a ficar muito absurdos. Então, a minha família teve a ideia de pegar uma pequena fortuna e comprar um título de nobreza. Isso foi bom até um certo ponto da Revolução. Você ia dizer que esse foi de ponto. Eles ficaram ao ponto, foi? O ponto que os jacobinos entraram no controle. Meus pais, irmãos não tiveram tempo de fugir, nem sequer a oportunidade de dar seus bens e mudar de lado. Eles foram presos e guilhotinados por tempo depois. E onde você estava quando isso aconteceu? Eu passei a manhã na casa de umas velhas amigas camponesas. E quando estava voltando, vi os guardas a favor dos jacobinos invadirem minha casa. E enquanto eles estavam me invadindo, eu me abaixei ao lado da janela e ouvi a cena toda. E os guardas jacobinos, quando eles invadiram sua casa, eles deram algum tipo de misericórdia com seus familiares, ou tipo um acordo para eles serem jacobinos ou algo assim? Não, senhora, foram muito rudes e apenas sabiam que meus pais eram nobres e os prenderam junto com meus irmãos mais velhos. E você sabe se seus irmãos, seus pais cometiam alguma coisa ilícita? Não, senhora, a minha família sempre foi muito honesta. Pode perguntar o que quiser. Obrigada, senhora. Pode ser. Acusação. Deixa eu ver de acusação. 2. Não, agora é uma das testemunhas de defesa. Alana? Somente a verdade? Não, acho que eu Você jura dizer a verdade, somente a verdade, nada mais que a verdade. Advogado. Isso fosse. Senhor Adelson Fonseca, qual foi a sua ligação com o Sr. Hobbes Kelly? Eu era um alcoólatra, né? É uma brincadeira. Eu era um Olha o alcoólatra. silêncio aí. E eu era um alcoólatra. Vamos depois. Era uma cola depois de beber? Ei, o Júlio não pode falar. Ô, Alana, bate. Pede. Bate baixaria. Silêncio no tribunal. Tá, eu era um alcoólatra e eu bati na minha mulher e eu bati na minha mulher, aí eu bati nos meus filhos também. Bati em todos. Então, daí eu fui condenado, né, por causa que eu tava fazendo muita besteira. Só que eles não quiseram me dar uma segunda chance, né? Acho que todo mundo merece uma segunda chance. E eu só não fui morto, enforcado, por causa que Robespierre ele tomou a França antes, né? Houve a Revolução dos Jacobinos e ele acabou me dando uma segunda chance e... O que tá fazendo? Olha pra ela. Ele acabou me dando uma segunda chance e condenando os que tinham me condenado. E o senhor se arrependeu de ter feito o que o senhor fez? E hoje eu não bebo mais e eu sou uma pessoa muito certa por igreja. Essa parte aí. Sim? Não, eu falei que eu falo de filha não, porque era primeiro depois ela fala. Ai, meu Deus. Ai, meu Deus. Esse era o Dantinho. Você apresente o testemunho de acusação?
Eu não falei ninguém. Você jura dizer a verdade? Nada mais que a verdade. Os advogados. Qual o seu nome completo, senhor? Francisco Girardi. Francesco Girardi. Francesco Girardi. O senhor faz ou fazia parte de algum partido durante a Revolução? Sim. E qual seria? Partido Jacobino. O senhor faz parte do partido desde sua formação? Sim. Então o senhor teve contato com Robespierre. O senhor poderia dizer como foi conhecê-lo? Sim, a gente era aliado desde o começo da Revolução. Que? Aliados. Desde o começo da Revolução. Ele foi sempre saudável e mentalmente. Só que com o passar do tempo ele começou a caçar seus próprios seguidores. Ele caçou Jacques Helbert e George Danton e seus seguidores. O senhor falou éramos aliados. O que os fez deixar de ser aliados? Ele dirigiu a prisão e execução de todos esses senhores e teria dirigido a minha se eu não tivesse sido pego. O que especificamente ele fez com esses indivíduos? Ele dirigiu a prisão e execução. Algumas pessoas são capazes de dizer que ele não era mentalmente são e por isso cometeu esses crimes. Você que conviveu com ele, o que você tem a dizer sobre isso? Dizer que foi mentalmente saudável. O senhor gostaria de acrescentar mais alguma coisa sobre o depoimento? Acho que não. Obrigado, sem mais perguntas. Pode ser certo. Testemunho de... Você jura dizer a verdade, somente a verdade, nada mais que a verdade? Advogado? Senhora Cristina, qual era a sua relação com Robespierre? Eu era a irmã mais velha de Robespierre. E a senhora pode relatar aqui para os presentes como era a convivência de Robespierre, de sua família, do seu pai? Então, ele sempre teve um emocional muito fraco, porque nós perdemos a mãe muito cedo e nosso pai bebia, então ele nunca se importava com a gente. Sem mãe, a gente meio que se virava sozinho. E depois que ela morreu, ele abandonou totalmente, ele foi morar com o avô e teve que se virar, assim, teve que trabalhar, estudar e levar a vida dele sozinho. Então ele meio que tem um trauma dessa coisa de pais e família. E a senhora conviveu com ele durante o período da Revolução? Ele liderava o partido dos jacobinos. E a senhora pode relatar para nós como que ele julgava as pessoas, se havia algum julgamento? Então, entre os jacobinos, o grupo dos jacobinos, eles formavam tipo um júri que via o que eles cometiam, os erros que eles cometiam e se era definido culpado, eles iam para a guilhotina. Então, Robespierre usava também o argumento de quando ele era uma pessoa assim, violenta, né, que não respeitava a família, os familiares, era mais uns motivos para condenar a guilhotina. Sim, mais perguntas. Pode ser retirado. Você jura dizer a verdade, somente a verdade, nada mais que a verdade? Tem que vir advogado agora? Os dois. Promotores primeiro. Promotores se apresentam. Senhor Robespierre, qual é a sua versão da história? O senhor se considera culpado?
O senhor se considera culpado do assassinato com guilhotina de cerca de 20 mil pessoas? Eu matei essas pessoas, mas nenhuma delas foi sem motivo. Quais foram os motivos que te levaram a assassinar todas as pessoas? Desde muito cedo, como a testemunha falou, eu tive uma desestrutura familiar. Então todos os... E por isso você tinha que destruir a família dos outros? Não, eu destruí aqueles que destruíram a própria família. Que provas existem de que todas aquelas 20 mil pessoas, aproximadamente, alguns dados históricos dizem que só foram mais, como você tem provas de que todos os motivos para todas as pessoas eram corretos, eram justos? Me recuso a responder. Bom, gente. Então, o senhor fazia parte do Partido Jacobino, correto? Durante a Revolução Francesa, correto? Qual que era o lema do povo da Revolução Francesa, você sabe? A igualdade, a liberdade e a fraternidade. Você defendia a igualdade, correto? Faz parte do lema, né? Todo mundo sabia, né? Você sabia disso? Consciência, né? Consciência, beleza. Defendia a igualdade, né? Por que o senhor dirigiu a prisão e execução dos seus próprios aliados, o senhor Jacques Herbert e George Danton? Como testemunhou nosso querido amigo ali? Francesco Gerard. Sobre Danton, eu o matei porque ele matou sua mulher grávida e seus filhos, como já havia dito, por causa de sua família. E as outras pessoas, os meus atos, dependeram de toda a minha... Eu estava defendendo a minha comunidade, a minha sociedade. Se eu não os matasse, eles acabariam com a gente. Por causa dos impostos, a gente não estava mais conseguindo viver assim. E eu achei isso injusto. Se a igualdade não dependia para mim, também eles não defendiam a igualdade. Deixa eu fazer uma pergunta, então. O nosso querido amigo ali, como é o nome dele? O Dailson Fonseca, falou sobre a segunda chance. Muito bonito falar de segunda chance. A senhora não deu, o senhor, né? Não deu a segunda chance para todas aquelas 20 mil pessoas. Por que esses jurados aqui presentes têm que te dar uma segunda chance? Eu dei sim a segunda chance para aquelas pessoas antes de matá-las. O que nos prova que você deu a segunda chance? As testemunhas aqui que conviveram comigo. Tá, uma testemunha diz que recebeu uma segunda chance. Cadê todo o resto? Não sei, não tem. Quando matar fora. Pode trazer